Opa, galera, tudo bom? Lista para a prova discursiva de Química, né? P1 da terceira unidade. Vou estar aqui resolvendo 7 exercícios. Não vou abordar tanta teoria, vou tentar fazer uma resolução mais dinâmica da lista, fechou? Então, se vocês tiverem alguma dúvida dinâmica, quer dizer, desculpa, uma dúvida teórica, né? Quiserem explicação de algum conceito, ou seja uma dúvida de outro exercício, só mandar uma mensagem. Mas aqui o foco desse vídeo é resolver a lista abordando só os pontos da lista, não acabar extrapolando, né, na teoria e fazer só o que é necessário, um videozinho rápido, né, eu espero que seja, né, para ajudar todo mundo. E é isso. Então aqui exercício 1. O gráfico a seguir mostra as variações das concentrações ao longo do tempo para a reação de decomposição do trióxido de enxofre. Tecnicamente, você precisa saber essa equação para responder a questão. Aí você fala, nossa, o enunciado não deu. Como é que eu vou descobrir qual que é essa reação? Calma, que a gente vai chegar lá. Analisando o gráfico, calcule o valor da constante de equilíbrio dessa reação. Então, o que ele quer? Constante de equilíbrio, né? Aquela história de Kc. Fechou? Mas agora, antes de tudo, eu tenho que ter a reação da decomposição do trióxido de enxofre e depois que eu escrever ela, eu tenho que conferir se ela está balanceada. Então, para isso, a gente pode recorrer ao gráfico. Por quê? O gráfico está representando justamente essa decomposição do trióxido de enxofre. E a partir do momento que o SO2 e o O2, né, são essas linhas que partem da origem, ou seja, partem da concentração igual a zero no primeiro instante, né, ali no começo da reação, quer dizer que eles são os produtos. Como assim? Todo mundo que você vê que parte ali do zero são os produtos. E quem sobra, né, quem parte ali de cima, são justamente os reagentes. Ou seja, a gente só está trabalhando com um reagente, que nesse caso é o SO3, que ele vai ali formar o SO2 e o O2. Se vocês separarem, essa equação não está balanceada, porque na esquerda eu tenho um enxofre e 3 oxigênios, na direita eu tenho um enxofre e 4 oxigênios. Ou seja, né, eu tenho que balancear essa equação para daí sim poder escrever a constante de equilíbrio. Tá? Então, como é que eu posso balancear essa equação? Bom, o único jeito de eu mexer aqui na esquerda para aumentar, né, os oxigênios, mas que eu vou acabar também aumentando o enxofre, é mexer aqui com o trióxido de enxofre, com o SO3. Então eu vou aqui colocar que tem 2 mols de SO3 para ver como é que eu posso trabalhar. Né? Eu vou tentar aí balancear por tentativa e erro, que não tem muito segredo. Daí eu venho aqui para a direita e, pô, se eu tenho 2 enxofres na esquerda, eu tenho que colocar aqui 2 enxofres na direita. E, magicamente, a equação já está balanceada. Porque na esquerda eu tenho 2 enxofres e 6 oxigênios. Na direita eu vou ter 2 enxofres e também 6 oxigênios. Tá? Não vou perder tanto tempo explicando aqui o balanceamento da equação. Depois só me mandar mensagem. Fechou? Mas aqui eu tenho, então, 2 mols de SO3, 2 mols de SO2 e 1 mol de O2. Fazendo, então, com que a constante de equilíbrio fique aqui. Né? Lembrando, sempre é produto sobre reagente. Então vai ser concentração de SO2 ao quadrado vezes concentração de O2 elevado à primeira. Por quê? Porque aqui o 2, na verdade, né, do SO2 eu vou colocar até na mesma cor dos coeficientes. Por quê? Além da constante de equilíbrio ter que ser produto sobre reagente, você tem que lembrar também de elevar as concentrações aos seus respectivos coeficientes. Como assim? Tá vendo esse número 2 aqui grande na frente do SO2, que eu encontrei depois do balanceamento? Eu tenho que elevar a concentração de SO2 justamente esse número 2. Enquanto isso, na frente do O2 não tem nada. Então é como se tivesse um 1 aqui na frente. Então aqui é só 1. Nem precisa colocar esse 1. Fechou? Eu estou colocando para demonstrar. E aqui, nos reagentes, a gente tem o SO3. E qual é o númerozão que está na frente do SO3? Qual o coeficiente do SO3? É o 2. Então eu tenho que levar o SO3 à segunda potência. Tá? Coloquei isso aqui só para demonstrar e relembrar que você tem que elevar as concentrações
né, aos seus respectivos coeficientes. Então aqui a gente resolve a conta. Como assim? A gente vai ter que pegar as concentrações desses elementos, né, dessas substâncias, após ter atingido o equilíbrio, então jogar na formulazinha, para daí sim resolver a questão. Ou seja, eu só vou considerar a partir do equilíbrio. Né? O que eu quero para jogar aqui na fórmula é só quando a situação aqui já se estabilizou. Ou seja, a concentração de SO2 é 0,4, que daí vai ser elevado ao quadrado, vezes a concentração de O2, que é 0,2, que é elevado à primeira, então não muda nada, sobre, né, tudo isso sobre a concentração de SO3, que é 0,6 ao quadrado. Né? Por que ao quadrado? De novo, se atentar sempre aos coeficientes de cada substância, né, de cada elementozinho e tudo mais, para acabar não errando por causa dessa besteira. Então eu vou subir aqui a resolução para ter mais espaço. 0,4 ao quadrado é 0,16 vezes 0,2 dividido por 0,6 ao quadrado, que dá 0,36. Isso aqui vai dar 0,088888888, tá? E é isso. Questão 1 resolvida. A 2 é meio trivial a resolução dela. O conceito que você tem que lembrar é que o Kc é referente às concentrações. Na constante de equilíbrio aqui, né, o Kc e tudo mais, é referente às concentrações. Ou seja, ele serve para substâncias no estado aquoso, né, substâncias aquosas, e substâncias gasosas. Enquanto o Kp, ele se refere à pressão. Então, acaba entrando aqui no cálculo do Kp apenas substâncias gasosas. Onde eu quero chegar? Tanto no Kc quanto no Kp, você tem que tomar cuidado que não entra sólido. Ou seja, quando você vê aqui na letra A não tem nenhum sólido, então tudo bem. Mas aqui na letra B tem o NaHCO3 e o Na2CO3, né? Ambos sólidos. Né? Esse Szinho significa que eles são sólidos. Ou seja, eles não entram nem no Kc e nem no Kp. Tá? Enquanto isso, né, os outros elementos são gasosos, então entram tanto no Kc quanto no Kp. Fechou? Passei rápido por esse exercício porque eu imagino que seja um exercício mais tranquilo, mas caso tenha alguma dúvida, de novo, só manda mensagem. Tá? Aqui na 3, a amônia é produzida normalmente por meio de uma reação reversível cuja equação é dada a seguir. Então aqui tem a produção da amônia, tá? Com a entalpia, né, a variação da entalpia. E daí tem o comandinho do enunciado. Indique como se desloca essa reação ao serem feitas as seguintes perturbações no sistema em equilíbrio. Então, primeiro, eu tenho aqui a equação, certo? E aqui eu tenho o ΔH. Esse ΔH é menor que zero. Então, eu tenho que me atentar que essa é uma equação, né, essa é uma reação, exotérmica. Como assim? Se o ΔH é menor que zero, é uma reação exotérmica, que a princípio libera calor. Se fosse maior que zero, seria endo. Mas onde eu quero chegar? A variação da entalpia dada pelo enunciado, né, a variação da entalpia dessa reação aqui, indica que a reação direta, a reação da setinha de cima, é exotérmica, enquanto a de baixo é endotérmica. E isso é importante para você responder a respeito das variações de temperatura, tá? E a gente já vai chegar lá. Mas aqui, 3, letra A. O que acontece se a gente aumenta a concentração da amônia? Amônia é aqui o NH3. Se aumenta a concentração da amônia, o equilíbrio se desloca para o outro lado. Então lembra, né? Sempre que aumentar a concentração de um termo, né, ali de uma substância que esteja de um lado, o equilíbrio se desloca para o outro. Fechou? Então aqui na letra A, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Fechou? Aumentou a concentração de um lado, vai para o outro. Tá? Aumentou NH3,
vai para o outro lado. Vamos partir aqui para a letra D também, que fala sobre concentração. Agora fala, se diminuiu a concentração do nitrogênio, para onde se desloca o equilíbrio? Pô, se eu diminuir a concentração de um lado, o equilíbrio vai justamente para esse lado em que houve a diminuição. Então, assim, se aumentou a concentração, vai para o outro lado. Se diminuiu a concentração, fica nesse lado onde foi diminuída a concentração, tá? Recomendo aí para checar o bienal, acho que é lá para aula 50, que aborda, né, a lei de Le Chatelier, tá? Que lá tem uma explicação toda bonitinha. Também, se vocês quiserem que eu aborde mais essa teoria, explique mais devagar, só mandar mensagem que eu faça um videozinho só sobre teorias e tudo mais. Ou resolvendo esse exercício com mais calma, explicando caso a caso. Não é melhor do que eu estou explicando agora. Mas, a princípio é isso. Aumentou, vai para o outro lado. Diminuiu, fica nesse lado onde houve a diminuição. Agora, aumento da pressão do sistema. Pressão, tá? A pressão está diretamente relacionada com o número de mols dos reagentes e dos produtos. Onde eu quero chegar? Nos reagentes, eu tenho 1 mol de nitrogênio, né, 1 mol de N2, e 3 mols de H2. Ou seja, somando aqui, eu tenho 3 mols... Desculpa, eu tenho 4 mols do lado esquerdo, enquanto eu tenho apenas 2 mols do lado direito. Quando a gente tem um aumento da pressão do sistema, quando se aumenta nessa pressão, o equilíbrio se desloca para onde tem um menor número de mols. Então, aumentou a pressão, vai aqui para o lado da amônia. Por quê? Porque tem um menor número de mols. Aumentou a pressão, vai para o lado que tem menos, né, tem um menor número de mols. Então, nesse caso aqui, na letra B, desloca-se para a direita. Fechou? E no caso de uma diminuição da pressão, vai para o lado onde tem um maior número de mols. Então, aqui, ó, pressão desceu, maior número de mols. Pressão subiu, desloca-se para o menor número, para o lado, né, que tem o menor número de mols. Concentração aumentou de um lado, vai para o outro lado. Concentração de lado, quer dizer, nossa, concentração diminui de um lado, fica no lado da diminuição. Fechou? Desculpa aí pela letra, mas tentando só ser um pouquinho mais rápido aqui. E aquecimento do sistema. Quando a temperatura aumenta, vai para... quando a temperatura aumenta, favorece a reação endotérmica. Ou seja, quando a temperatura aumenta, você tem que ir lá checar qual reação é a endo. Eu vejo que a endo é essa aqui com a setinha para a esquerda. Ou seja, quando acontece um aquecimento na temperatura, quando acontece um aquecimento do sistema, quando aumenta-se a temperatura do sistema, a reação endotérmica é favorecida, porque ela absorve calor. Aumentou a temperatura, favorece a endo. Você vai lá e checa para qual lado está indo a endo. Se a endo vai para a esquerda, quer dizer que quando tem um aquecimento do sistema, nesse caso aqui, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Quando diminui a temperatura do sistema, né? Quando tem um resfriamento do sistema, quando a temperatura desce, vai para o lado exotérmico, tá? Então, vou escrever aqui. Temperatura sobe, reação endotérmica, que é favorecida. Temperatura desce, é aqui a exotérmica, que é favorecida. Fechou? Exercício 4. A tabela a seguir fornece os valores das constantes de equilíbrio de ionização de alguns ácidos em solução aquosa a 25 graus Celsius. Qual desses ácidos é o mais forte? Bom, primeiro você tem que se atentar aqui com uma coisa,
né? 7 vezes 10 a menos 4 é 0,0007. 1,8 vezes 10 a menos 5 é 0,00018. 3 vezes 10 a menos 18 é 0,0000003. E aqui, 5 vezes 10 a menos 10 é 0,000000005. Então, pô, o que você tem que tomar cuidado? Muita gente bate o olho aqui e fala, pô, 5 vezes 10 a menos 10 que vai ser o maior, porque aqui o 10 é o maior. Mas não. Como o expoente é negativo, quanto maior o número, quer dizer, quanto maior o expoente, menor o número. Porque o expoente é o número de casas após a vírgula. Então, pô, como nesses exercícios de constante de equilíbrio de ionização, a gente trabalha com expoentes negativos, é meio como se fosse, tipo, a maior constante de equilíbrio de ionização vai ser aquela cuja potência na base 10 vai ter elevado a um número mais próximo de zero. Como assim? Aqui, nesse caso, a maior é o 7 vezes 10 a menos 4. Porque tem menos números após a vírgula, né? Tem menos casas após a vírgula. Por isso que ela é maior que as outras. Então, o ácido mais forte é o HF, tá? Justamente pela constante de equilíbrio de ionização dele será maior, tá? Então essa seria a justificação. Aqui, letra B. Escreva a equação de ionização e a expressão de constante de equilíbrio do ácido mais fraco. Se 10 a menos 4 é o maior, 10 a menos 10 é o menor. Então aqui, o ácido mais fraco vai ser o HCN. Como é que é a ionização do HCN? Então, HCN, que vai acabar virando H mais CN-. Uma coisa que vocês sempre vão notar é quando a gente está falando de ionização de um ácido, né? Vai sempre ter H+, e o resto você coloca tudo junto e coloca um menos lá em cima no final, tá? Então, HClO, CH+, ClO-, HF fica H+, F-, CH3COOH fica H+, daí CH3COO-, tá? Então, resumidamente, se você tem dúvida com ionização, não tem tempo de rever a teoria, não quer rever a teoria, só tem que colocar isso na sua cabeça, né? Você vai escrever aqui, né, a substância normal, vai colocar a setinha para um lado, setinha para o outro, vai colocar H+, e todo o resto, e daí, né, mais, todo o resto, coloca um menos lá em cima. Então, essa é a ionização do HCN. Fechou? Escrevendo aqui, então, a ionização, depois ele pede para escrever a constante de equilíbrio desse ácido. Pô, como é que a gente escreve aqui a constante de equilíbrio? Gente, mesmo esquema. Pode parecer que por ser ácido é uma matéria diferente, é uma fórmula diferente, mas para constante de equilíbrio é sempre a mesma coisa. Concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Todo mundo aqui, né, tem o coeficiente 1, então não preciso me elevar com... Quer dizer, não preciso me preocupar com elevar ninguém. Então fica produto, né, então aqui, concentração de H+, vezes concentração de CN-, tudo isso dividido pela concentração de HCN. Fechou? Então essa aqui é a constante de equilíbrio do ácido. 5. Uma das primeiras medidas realizadas quando uma amostra de água é analisada é a determinação do seu nível de acidez. 5 amostras de água foram testadas em laboratório numa temperatura de 25 graus Celsius. E os resultados dessa análise estão representados na tabela a seguir. Então aqui tem as amostras, tudo mais. E ele pergunta quais amostras são ácidas e quais são básicas. Na letra B ele pergunta se tem alguma amostra neutra. Onde eu quero chegar?
sempre quando a gente está falando de ácidos e bases, pH, pOH, você tem que lembrar do ponto de partida, né? Você tem que lembrar da água neutra. Como assim da água neutra? Você tem que lembrar que em 1 litro de água neutra tem 10 a menos 7, né? Quer dizer, a concentração de H+, é 10 a menos 7 mol por litro, e a concentração de OH- é 10 a menos 7 mol por litro. Sempre você vai levar esses dados como referência. Concentrações ácidas. Quando é ácido, tá? Quando o H+ é 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2 e assim por diante, né? Quando aqui vai ser uma base em relação à concentração de H+. Quando a gente vê que a concentração de H+ for 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10, 10 a menos 11, 10 a menos 12, e assim vai indo, tá? E daí, isso é referente à concentração de H+, tá? E daí, quando a concentração de OH-, daí for 10 a menos 8, 10 a menos 9, nossa, esse 9, caraca, esse aqui ficou feio, hein? 10 a menos 9, 10 a menos 10, 10 a menos 11, 10 a menos 12, tá? E assim vai indo. E aqui vai ser base quando a concentração de OH- for 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, e assim por diante. Onde eu quero chegar? Não é simplesmente você falar, pô, maior que 10 a menos 7 é ácido, é menor que 10 a menos 7 é base. Não. Você tem que tomar cuidado se você está analisando H+ ou OH-. Porque daí a referência vai ser diferente, tá? Porque vai ser ácido quando H+ for maior que 10 a menos 7. Ou, né, quando o OH- for menor que 10 a menos 7. Onde eu quero chegar? Como aqui a gente está vendo amostras de H+, a gente vai se preocupar justamente com os valores de H+. 10 a menos 6. Pô, 10 a menos 6 na concentração de H+, é um composto ácido. 10 a menos 8 na concentração de H+, pô, sei que é uma base. Vamos lá, 10 a menos 4 na concentração de H+, aqui ó. 10 a menos 4 é um ácido. 10 a menos 8 e agora 10 a menos 12 é uma base. 10 a menos 7, pô, é aquela história da água neutra. Então 10 a menos 7 é uma substância neutra. Fechou? Então quais amostras são ácidas? 1 e 3. Quais são básicas? 2 e 4. Alguma amostra que é neutra? Sim. A número 5. Fechou? Exercício 6. Refrigerantes, assim como qualquer outra bebida gasificada, apresentam um caráter ácido devido à presença de gás carbônico dissolvido em água, que dá origem ao seguinte equilíbrio. Traz uma equação que você não precisa saber. E ele fala, sabendo que determinada marca de refrigerante possui uma concentração de íons de hidrogênio 1000 vezes maior do que água neutra a 25 graus, pede-se concentração hidrogeniônica desse refrigerante e qual o pOH desse refrigerante. Calma lá, vamos por partes. Primeiro, você bate um olho em exercício de pH, pOH, concentração hidrogeniônica, concentração hidroxiliônica. O que você tem que fazer? Pô, cara, escreve aqui, né? Se lembra, guarde em algum lugar que água neutra, a concentração de H+ vai ser 10 a menos 7 mol por litro. Assim como a de OH- vai ser 10 a menos 7 mol por litro, tá? E daí o enunciado fala que o refrigerante possui uma concentração de íons de hidrogênio
ou seja, de H+, 1000 vezes maior do que a da água neutra. Gente, 1000 vezes, né? Algo ser 1000 vezes maior é a mesma coisa que, né, você pegar esse valor de referência e multiplicar por 1000. E 1000 também pode ser expresso como 10 à terceira, tá? Porque tem 3 zeros, então é 10 elevado à terceira. Quando o enunciado fala aqui, então, que o refrigerante... Quando o enunciado fala que o refrigerante possui uma concentração de íons de hidrogênio 1000 vezes maior do que da água neutra, você tem que falar, pô, então é a da água neutra, 10 a menos 7, vezes 1000. Então 10 à terceira. Porque o enunciado fala concentração de íons de hidrogênio 1000 vezes maior do que a da água neutra. Água neutra, 10 a menos 7. A do refri é 1000 vezes maior. Então é 10 a menos 7 vezes 1000, vezes 10 à terceira. E daí, aquele esquema, matemáticazinha, potências de mesma base, né? Multiplicação de potências de mesma base, você só soma os expoentes. Menos 7 mais 3 fica 10 a menos 4. Então, quando o enunciado pede aqui qual a concentração hidrogeniônica, ele está pedindo a concentração de H+. Pô, a concentração de H+, é 10 a menos 4 mol por litro. Se a concentração de H+ é 10 a menos 4, quer dizer que o pH é 4. Como é que eu sei que o pH vai ser 4? Pô, tem dois esquemas. Você pode ir pela lógica, que tipo, se é 10 a menos 4, o pH é 4. Ou você vai naquele esquema de que, pô, pH, vou escrever aqui embaixo, depois eu vou apagar, tá? pH é igual a menos log da concentração de H+. E esse log, gente, já vou adiantando uma coisa. Sempre que vocês verem um log e não tem a base dele escrita, ou seja, não tem nenhum númerozinho aqui embaixo onde eu coloquei a interrogação, vocês assumem que é um log de base 10. Fechou? É uma convenção aí quando você está resolvendo contas de logaritmo. Onde eu quero chegar, tá? Pô, se tem aqui a potência... Desculpa, se aqui o log é base 10, né, guarda isso porque vai ter aqui um desenvolvimento. Então, pH vai ser igual a menos log... Calma aí que escrevi errado. Menos log da concentração de H+, que é 10 a menos 4. Sempre que você for colocar aqui no log, você tem que colocar a concentração em notação científica, né? 10 a menos 4, 10 a menos 2, 10 a menos 7. Seja lá o que você for colocar, tem que colocar desse jeito. 10 elevado a alguma coisa, tá? Então aqui, como é que eu resolvo isso? Você usa uma propriedade de pH, né? Você tomba aqui esse expoente. Você joga ele para baixo multiplicando. Então vai ficar menos 4 vezes menos log de 10. Lembrando, a base aqui também é 10. Ou seja, log de 10 na base 10 é 1. E, pô, menos vezes menos fica positivo. Então é 4 vezes 1, o pH dá 4. Fechou? Por isso que o pH ali dá 4. Para resolver a B, que pede qual o pOH desse refrigerante, o que você tem que saber? Que sempre pH mais pOH de uma substância tem que resultar em 14. Se o pH é 4, o pOH eu tenho que descobrir, tudo isso tem que dar 14, portanto, o pOH é 10. Porque, pô, eu sei que o pH é 4, acabei de fazer a conta. E a soma dos dois tem que dar 14, o pOH só pode ser 10. Fechou? Para finalizar, exercício 7. Já vou ir direto aqui para os enunciados. Letra A. Calcule o pH do frasco 1. Pô, pH do frasco 1. O que eu sei que acontece no frasco 1? A gente tem o HCl. Aqui, eventualmente, né, ele aqui sofre dissociação e tudo mais. Né? Ionização e tudo mais. E daí fica aqui H mais Cl menos. Tá? E, pô,
Se o enunciado aqui não coloca o alfa, assume-se que o alfa é igual a 100%. Como assim o alfa é 100%? Pô, se o enunciado não fala nada sobre o alfa, quer dizer que toda a concentração aqui de 0,01 mol também serve para os íons, ou seja, a concentração de H+, também é 0,01. Ou seja, a concentração de H+, também é 10 a menos 2. Então aqui na letra A, o pH do frasco 1 vai ser menos o log da concentração de H+, aquele esquema que a gente acabou de ver. Então vai ser pH é igual a menos log de 10 a menos 2. Eu vou tombar o 2, vai ficar menos 2, vezes menos log de 10. Então vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2. Fechou? E aqui na letra B, que é mais dificilzinha, porque traz aqui esse grau de ionização. Como assim? A gente tem aqui a equação, né? CH3COH, que vai virar, então, H+, mais CH3COO-. Fechou? Aqui eu tenho que a concentração inicial é de 0,5 mol por litro. E como é que eu sei qual é a concentração de H+, qual é a concentração de CH3COO-? Pô, basicamente, depende aqui desse grau de ionização. Tá? Como assim? Pô, a concentração de H+, quando a gente tem um alfa, vai ser justamente, né, essa porcentagem do alfa aplicada à concentração inicial. Como assim? A concentração de H+, nesse caso, vai ser 2% de 0,5. Ou seja, vai ser 2%, 2 sobre 100, de 0,5, que eu vou expressar aqui como 5 sobre 10 para facilitar minha conta. Ficando então aqui 10 sobre 1000. Ou seja, a concentração de H+, é 1 sobre 100, que é 0,01, que é justamente 10 a menos 2. Então vai ser a mesma conta do exercício anterior. pH vai ser menos log da concentração de H+. Ou seja, pH vai ser menos log de 10 a menos 2. Tombo ali o menos 2, vai ficar menos 2 vezes menos log de 10. Log de 10 na base 10, eu sei que é 1. Então vai ficar 1. Menos com menos fica mais, então vai ficar 2 vezes 1. pH também é 2. Então aqui, né, nas duas o pH é igual a 2. O único conceito que você tem que se preocupar, né, que é mais dificilzinho, é justamente esse grau de ionização. Você só fala, pô, bateu o olho ali no grau de ionização, você fala, putz, então H+ não vai ser a concentração total, vai ser uma porcentagem. Você faz a conta de quanto vai ser, aplica no pH, nessa formulazinha de pH, e daí vai embora e resolve a questão. Fechou? É isso, muito obrigado pela atenção. Desculpa ter feito meio rápido nesse vídeo e tudo mais, mas qualquer dúvida, só chamar. E é isso, obrigado, tamo junto. Falou, bons estudos.